E hoje a gente vai contar um pouco dessa jornada do empreendedor brasileiro, como que é o enfrentamento dos desafios e das oportunidades. Guilherme, logo no começo da pandemia, eu lembro que nós conversávamos e você me dizia: nossa, eu aqui na Pita Bread estou expandindo meus negócios, as demandas estão aumentando, os nossos clientes consumindo cada vez mais os nossos produtos, preciso crescer, o que que eu faço? Como é que foi isso para você? Conta um pouquinho naquele momento, como é que estava a tua cabeça percebendo a demanda aumentando, a incerteza gigante também, Sim. como são vários dos momentos do empreendedor brasileiro. Conta aí. Braia, pandemia foi um momento, como você bem colocou, de muita incerteza, né? O Grupo Farina, na verdade, surgiu em 2021, durante a pandemia. É originário de duas empresas familiares, a Pita Bread, da qual a minha família é fundadora, e a Reale Júnior. E durante a pandemia, ao contrário de alguns negócios ou alguns setores, o nosso negócio, graças a Deus, cresceu, porque nós vendemos pão muito focado em varejo. E o que aconteceu na pandemia? O food service caiu muito, né? Então o pessoal deixou de sair de casa, o pessoal deixou de sair à noite e o consumo foi todo para casa, porque estava todo mundo preso em casa. E aí as nossas vendas subiram. Então, graças a Deus, novamente, eu acho que eu fui um dos poucos setores ou canal de venda, digamos assim, né? O meu setor foi afetado, mas o meu canal de venda não foi. E que a pandemia acabou virando uma oportunidade. E como você bem comentou, durante a pandemia, e aí começa aquela coisa, né? Você fala, nossa, eu tô vendendo super bem, as coisas estão indo bem, mas a gente tá no meio de uma pandemia, eu não sei o que vai acontecer, se eu devo investir, se eu não devo investir, se eu devo crescer, se eu não devo crescer, vamos esperar a pandemia parar, e enfim, e gerava essas dúvidas. E aí, no meio desse processo, foi quando eu te procurei e a gente começou a conversar sobre uma possível negociação de uma fusão, né? Na verdade, com a Reale Júnior, que era uma empresa ali vizinha da Pita Bread, vizinha ali de 20 quilômetros de distância, né? Uma em Atibaia, outra em Jarinu. Acabou que a gente conseguiu evoluir para um negócio muito melhor para todos os sócios. Então, mas o que me surpreendeu muito daquela oportunidade, tem vários fatores positivos que eu valorizo muito na trajetória, tanto do teu lado quanto do lado da Reale também, do Cleverson. Primeira coisa, você tinha entrado no grupo da sua família alguns anos antes Sim, e você fez uma mudança muito sensível, muito profunda na questão da gestão mesmo, né? sim. Como é que foi isso? Como é que foi esse choque de você vindo de empresas internacionais, uma história de sucesso, mas sempre com controle, com programações, com planejamento? Como é que foi você pousando num grupo familiar? Explica para nós aí. Então, Brian, na verdade, assim, como eu comentei, a minha família, meu pai, o meu tio, o meu avô e outros sócios fundaram a Pita Bread. Eu nunca trabalhei na Pita Bread, sempre foi uma empresa familiar com sócios, mas eu nunca trabalhei. Em 2017 eu recebi um convite para ir trabalhar lá. E a minha carreira sempre foi em grandes empresas nacionais e multinacionais na área de vendas, marketing, trade marketing, mas muito mais focado em vendas. E em 2017 eu recebi o convite, aceitei o desafio, a empresa estava numa situação muito complicada. E de 2017 até 2021, que é o ano da fundação do Grupo Farina, graças a Deus a gente conseguiu reverter esse cenário de prejuízo que vinha de 15 e 16. Ali 2017 a gente meio que fechou no break-even, e aí 18, 19, 20 a gente já começou a apresentar lucro e um crescimento e expansão. Quando eu entrei, eu tive que negociar, né? Quem tocava o negócio ali era meu pai e meu tio. Então eu falei para eles, eu vou ter que sair de uma... Eu trabalhava numa multinacional, eu tinha um cargo de gerente de grupo. Para eu deixar ali o meu emprego, eu falei para eles, eu falei, olha, eu venho, mas eu preciso de carta branca, porque não adianta eu vir para uma empresa familiar e a gente continuar com os vícios e com os problemas que eu sei que tem, né? Afinal, a empresa era da minha família, então eu escutava. E eles me deram carta branca, graças a Deus. Obviamente, a carta branca que eu digo é uma troca, né? Conforme você vai entregando resultado, o seu sócio ou o seu parente, no meu caso, vai ganhando confiança e aí vai te liberando mais para que você consiga avançar um pouquinho mais. E assim foi sendo feito.
sempre com muita calma, sempre com muito respeito aos antigos sócios, a ideia deles, mas sempre trazendo o meu ponto de vista e do porquê que a gente tinha que seguir o que eu sugeria na época para que a gente seguisse. Mas isso é um case de sucesso. É muito interessante porque a gente vê essa convivência de muitas gerações, tanto no seu grupo quanto no grupo da Reale também. Sim. Eu queria saber o seguinte, quando você entrou lá, que dica você tem para dar? Quais foram os cuidados? Quais foram os acertos? Quais foram os erros, se assim a gente pode dizer? Fatores ali que permitiram que isso acontecesse. Porque isso, talvez, hoje, para um empresário de sucesso, quando vai receber o filho, que normalmente tem 2 gerações abaixo, o filho não quer entrar. O empresário muitas vezes tem ressalvas com relação à cabeça aberta do filho, mas você entrou, conseguiu aportar conhecimento e prática e disciplina. Como é que foi isso para você, cara? Pensando assim, emocionalmente falando, como é que foi a relação com o seu pai, com o seu tio nessa tua chegada? Ô, Brian, eu sempre fui vendedor, né? Então eu tenho uma certa facilidade de convencimento. Mas eu acho que, assim, a questão principal, como eu citei agora há pouco, é uma questão de respeito. Eu acho que ninguém de uma nova geração deve chegar numa empresa impondo e exigindo, querendo fazer o que quer, porque é melhor, sendo que a empresa está lá há não sei quantos anos fazendo a mesma coisa. Então as coisas têm que ir com calma e têm que ir com respeito. Então, todas as decisões que eu tomava eram conversadas com os sócios na época. Eu não dava nenhum passo sem o ok deles. E eu tive que tomar decisões difíceis. A gente tinha uma filial no Rio de Janeiro, a gente tinha escritório em São Paulo. Eu fechei filial no Rio de Janeiro, eu fechei esse escritório em São Paulo, eu cortei dividendos, que a empresa não estava bem e estava pagando dividendos. Eu falei, não tem sentido. Então, assim, coisas que doíam no bolso. Impopulares. Coisas impopulares. Eu tive que mandar a gente embora. Mas quando você está numa situação que a empresa está apresentando prejuízo, ou você faz um turnaround super rápido para falar, cara, eu preciso ver uma luz no fim do túnel, ou eu falava para eles, não tem porque eu estar aqui. Eu vou voltar para o mercado de trabalho porque, assim, a gente está dando prejuízo, a empresa em algum momento vai fechar. E a gente estava numa situação muito crítica de já, assim, banco falar, não, vocês não têm mais crédito com a gente porque faturamento só cai, vocês já nunca deixamos de pagar ninguém, mas assim, o faturamento só cai, vocês não têm nenhuma boa notícia aqui, se eu te der mais crédito, vocês vão se enrolar. Então essa era a situação quando eu cheguei e devagarzinho, como eu falei, eu sou um cara de vendas, eu foquei muito em vendas, eu acho que todas as áreas de uma empresa são importantes, mas eu falei, gente, a gente precisa trazer ânimo para essa fábrica. Eu preciso trazer venda aqui para dentro, até o pessoal falar, opa, tá chegando pedido, o negócio tá mudando, para todo mundo confiar em mim, né? Então eu fui com calma, essa é a palavra. Então, mas você tem uma característica que eu acho sensacional, é que ao mesmo tempo que você aproveita e explora bem a tua virtude, porque eu sei que você é vendedor, é um super vendedor, mas você entrou numa lógica de controle de gastos no detalhe, no milímetro, e eu lembro que nas primeiras vezes que nós conversamos, independente ainda de você já ter ou não claro o caminho a seguir naquele momento, eu vou falar um pouco disso depois, você tinha na tua cabeça o custo de tudo, você tinha planilha para tudo, você sabia cada bisnaguinha, cada pãozinho, cada linha de produção, quanto gastava, tanto de insumos, quanto de energia, quanto de logística. Como é que você conseguiu compatibilizar essas duas virtudes? Porque uma é ir vender. Aquele cara que vai vender, e você é vendedor, você vai vender, você vende melhor quando você vai com a cabeça tranquila que alguém está cuidando do back-office. Como é que você organizou essa parte do controle de custos? Quão importante é isso para você vender melhor? Olha, Brian, eu diria que assim, para mim, para o meu negócio, eu acho que o mais importante é vender. O segundo, lógico, né? Tem que ter a produção, tem que estar rodando, mas assim, a segunda coisa mais importante é o financeiro. Porque você vender um produto perdendo dinheiro, você está acelerando o seu fracasso. Como eu falei, a minha primeira reação quando entrei lá dentro, eu falei, gente, eu preciso trazer energia, eu preciso trazer volume, eu preciso movimentar essa fábrica. O pessoal tava cabisbaixo, sabe? Tava todo mundo assim, gente, acho que a gente vai perder o emprego, porque o negócio tá muito devagar. Então, primeiro foi um choque de, pessoal, vamos lá, vamos atrás, comecei a fechar negócio, trazer pedido. E o segundo passo foi cair para o financeiro. Só que o financeiro nunca foi minha área, não é minha área hoje.
E eu não sou especialista no assunto. Então você falar para mim, Guilherme, eu preciso da margem de tal produto. Cara, não sei. Eu fui buscar ajuda. E aí eu fui buscar ajuda externa. Então eu trouxe uma consultoria que nos ajudou a construir todos os relatórios que você comentou, para que eu tivesse noção do que corrigir primeiro. Peraí, que produto dá mais margem? Cara, foca nesse produto.